dia, minha gente. O chazinho de hoje, na verdade, é um cafezinho. Mudamos de cenário, mas não mudamos de proposta. Vamos trazer um autor e discutir um conceito. E quem vem hoje? O queridão, o preferido, o amadíssimo Stuart Hall. Vai ter um papinho sobre ele, já teve um cozinhando sobre ele, mas o conceito que eu vou trazer hoje é o de representação. Vem comigo, gente! Hall começa apresentando o conceito de representação na sua forma mais simplificada. O que seria representação? Representar significaria você utilizar a linguagem para que, de modo inteligível, compreensível para os demais, você pudesse apresentar o mundo ou falar algo sobre o mundo, expressar, né? Então, a representação é uma forma de expressão. Ele vai sofisticando, complexificando, refinando esse conceito de representação. E ele vai trazer duas definições a partir do dicionário Oxford. Na primeira, a representação estaria no sentido de figuração, um desenho, um retrato, uma narrativa, uma composição, uma construção, uma imagem discursiva em que você fala sobre alguma coisa. E no segundo sentido, você teria representar como uma substituição, como um simbólico, né? Algo que fala, substitui algo ou alguém falando por, né? Simbolicamente, tá? Ele traz 3 grupos teóricos de pensamentos sobre a questão da representação. A primeira, a teoria reflexiva, pela qual você entende que a representação é uma mímese, ela é mimética, ela copia a realidade. A segunda, que seria uma teoria da intencionalidade, né? A teoria intencional, pela qual você compreende que a representação é uma criação, uma intenção, de uma vontade de expressão de um sujeito individual, de um autor, de um artista, né? De um criador. Hall discorda das duas, porque ele vai dizer que representar não pode nem ser pensada como um ato individual, nem como uma simples reprodução da realidade, porque ele opta pela terceira corrente, que é a corrente construtivista, pela qual a realidade social é construída na linguagem, discursivamente, e aí a representação exerce um papel central, como eu vou explicar agora. Representação para ele, então, envolve linguagem e discurso, está ligada diretamente à ideia de que a realidade social é construída discursivamente. Ou seja, representação está ligada à produção de sentido, de significados sociais. E é disso, para ele, que se trata quando a gente vai pensar em representação. Qual o papel que ela exerce nesse jogo de construção da realidade social. Representação, para Hall, é um problema de cultura, de produção simbólica, porque envolve a linguagem nesse jogo de construção da realidade social, de produção de sentido, de significados coletivos, públicos, partilhados. Por isso, a relação intrínseca entre representação e cultura. Tá? Não dá para falar de um sem falar do outro. Hall entende que é preciso a gente dar conta de 2 sistemas de representação. Um primeiro sistema em que você cria uma associação entre coisas e um mapa conceitual, tá certo? Em que você precisa criar conceitos para dar conta de coisas. E o segundo sistema de representação é quando você transforma esses conceitos em signos. É um processo de significação, certo? É um processo semiótico. Então, para ele, há uma relação intrínseca, uma tríade aí, né? Uma junção mediada por esses 2 sistemas de representação entre as coisas que existem no mundo, ou não existem, porque elas podem ser imaginadas, seus conceitos, ou seja, um mapa conceitual que as culturas criam para categorizar essas coisas, classificar, separar, dar conta disso, e a transformação desse mapa conceitual, desse sistema de classificação em linguagem, em signos, certo? Signos / significantes / significados, ou seja, em semiose. Partindo da ideia de que o signo não é uma natureza, não é algo dado, é uma relação social em que os sujeitos posicionados com seus múltiplos atravessamentos, não é isso? Criam uma relação de causalidade onde você tem aleatoriedade, onde você tem arbitrariedade, ou seja, você cria uma relação entre o signo, sua materialidade, sua face, que é seu significante, e os significados que isso vai gerar. Então, essa relação entre signo, significante e significado não é natural, não é dada, não é verdadeira, ela é construída pelos sujeitos, portanto, ela tem uma variedade enorme, ela está em disputa. Então, partindo dessa ideia, Hall vai entender que as representações também não são naturais. Meu anel de princesa.
Essa ideia do caráter aleatório da construção da representação do signo é muito importante na concepção que Hall traz da construtivista. Exatamente porque o signo está em aberto, ele não é acabado, ele não é fixado, ele pode deslizar, que o caráter da disputa fica evidente. Portanto, para Hall, as coisas materiais que existem, porque a gente tem a materialidade do mundo, elas não significam por elas mesmas, elas são significadas. O sentido atribuído às coisas do mundo é dado por nós, somos nós que significamos o mundo, nós sujeitos posicionados, historicamente localizados. Não à toa, nesse livro, Hall vai estudar uma série de representações midiáticas na publicidade, no cinema, em torno da construção dos personagens negros, dos sujeitos negros, homens e mulheres, mostrando como as representações vão enviesando a maneira como a gente compreende as identidades e as alteridades. O lugar, né, da identidade, né, da coesão em torno do grupo, mas também da construção do outro. Um outro muitas vezes preso no estereótipo. Ele vai cruzar com Fanon, vai cruzar com Homi Bhabha, com Said, para pensar como o estereótipo, esse tipo único, esse tipo fechado, esse tipo que tenta fechar o sentido, tenta fixar o sentido, né, conjurar os perigos do aleatório, como fala Foucault. O Hall vai entender como o estereótipo tem um papel importante na construção das identidades e das alteridades e acaba reforçando lugares sociais muito estáticos, né, que se pretendem estáticos na vida cotidiana. Central para ele a luta pelas representações. Para fechar, para Hall, então, a representação é um sistema de linguagem que a gente usa para expressar o mundo, para construir o mundo, tá certo? A gente usa os signos, os discursos, todo o processo semiótico discursivo para colocar algo ou alguém no lugar de algo ou alguém. A gente está construindo aí uma substituição de uma realidade por alguma outra coisa que vira algo como se fosse real, tá? Tem um jogo aí de uma construção que busca parecer real, tá certo? Você é quem? Sim, eu sou Anaene Raquel. Então eu sou o quê? Você é Anaene Ruth. Ai, meu Deus, é tudo representação. Você não sabia disso não? Que tudo é performance? Eu também sou uma Júlia. Inocente, acha mesmo que as coisas existem. E chegamos ao final do nosso papinho e eu aqui sou a síntese de Anaene Ruth, Anaene Raquel, eu sou Anaene tudo. Porque nós somos sujeitos múltiplos, as identidades são fluidas, as representações são diversas. Estou aqui agora com meu bonezinho capricho, lembrando que a realidade é construída discursivamente. Então, tudo que parece natural, na verdade, é socialmente construído. Ligados! Beijos, minha gente!